do pastor Denis, em nome de Jesus. Tá? Queridos, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, falando sobre a questão agora do julgamento das taças. E nós lemos o capítulo 15, versículos de 1 a 8. E nós vamos começar, então, a explicação aqui, propriamente dito, daquilo que significam essas taças. A Bíblia fala aqui, no caso, né, as taças da ira, cheios da ira de Deus. E essas taças da ira de Deus, elas têm uma associação e lembram muito as últimas pragas que precederam o êxodo de Israel do Egito. Eles têm muito a ver com aquela questão, a questão da libertação do povo, né? A ira de Deus sendo derramada sobre o Egito para que o povo fosse liberto. Da mesma forma, vai ser isso que vai acontecer com essas taças. É a ira de Deus, o juízo de Deus vindo sobre a terra para a destruição do anticristo e das suas hostes. Então, nós já começamos a introduzir isso na semana passada. Nós temos que lembrar o seguinte, nós temos que fazer uma distinção entre grande tribulação e as taças da ira de Deus, o juízo de Deus. Sabe? É isso que, às vezes, as pessoas ficam muito... não, mas a igreja não pode passar por essas coisas todas, não. Olha, tribulação é para crente. Não existe essa coisa. A grande tribulação tende por motivo de toda alegria o passar por várias tribulações ou provações. A Bíblia fala isso lá em Tiago. Então, aquele que quer viver piedosamente será atribulado, ou será perseguido, ou será provado. Também Jesus falou isso. Então, a tribulação vai vir para o quê? É uma perseguição sobre os crentes. Agora, a ira de Deus, o juízo de Deus não vem sobre os crentes, vai vir sobre os ímpios. Nós seremos preservados em relação a isso. A Bíblia diz em Apocalipse 19, 20 a 21, diz o seguinte: mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde como enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Apocalipse 19, 20 e 21. Então, olha só, quando a Bíblia fala aqui sobre essa destruição do anticristo, a ira de Deus vindo, é exatamente essa a ideia. O juízo de Deus vindo sobre o anticristo e as suas hostes. Isso que está descrito aqui em Apocalipse 19, versículo 20 e 21. Quando nós lemos o capítulo 15 de Apocalipse, nós vemos uma coisa. Nós vemos que aqui os santos já venceram a besta, já venceram o anticristo. Olha só, vocês lembram que nós lemos lá no capítulo 14, que a mulher vai para o deserto, é cercado com uma asa de águia, vocês lembram disso? Que aí o dragão solta o rio com a sua boca, tentando destruir a mulher. A gente já viu as figuras de linguagem. Esse rio, o rio significa o quê? Provação, tribulação. Só que a Bíblia fala que o quê? A terra mesmo protege. A mulher vai ser protegida e esse rio não vai atingir a mulher, não vai destruir a mulher. Né? Ou seja, nós vamos para o deserto, vamos ser provados, o anticristo vai tentar destruir totalmente, aniquilar, matar, mas nós vamos ser preservados, nós vamos vencer no Senhor. Lembra lá as duas testemunhas que foram mortas aparentemente, todo mundo ficou feliz, trocou o presente, por quê? Porque agora não tem mais, ninguém aqui está mais confrontando a gente, ninguém está aqui mais mostrando o nosso pecado. Então, a igreja agora se tornou uma igreja clandestina, uma igreja perseguida. Aí, o que acontece? Durante 3 dias e meio, 3 anos e meio, 260 dias, o corpo fica exposto. Quer dizer, é como se estivesse morto, mas ele continua ali, ele continua presente. Ele é como se estivesse, a igreja é como se estivesse morta, no sentido de quê? Porque ela não pode mais agir publicamente. Ela age agora clandestinamente, mas ela está presente. Até que nós lemos lá
que o anjo diz, suba para cá. Suba para cá. Depois de 3 anos e meio, 3 dias e meio, 260 dias, 42 semanas, como está descrito, ressuscita aquelas 2 testemunhas ressuscitam e são levadas ao céu. Depois da grande tribulação é que vai acontecer o quê? O arrebatamento da igreja, a subida da igreja para o encontro com Jesus nos céus. Então, é todo esse contexto que nós estamos vendo aqui. É todo esse contexto que nós estamos vendo aqui. E aí nós vemos o seguinte, Apocalipse 15, 2. Fala, então, que os anjos já venceram a besta, já atravessaram o mar de cristal, misturado com o fogo da santidade e justiça de Deus. Vocês lembram daquela figura dos 144 mil? Os 144 mil que nós falamos, que significa o quê? 144 mil não significa, não é a totalidade. Quinta-feira, eu vou mostrar para vocês, quando eu quero trazer para vocês o número dos 144 mil, conforme o que está escrito em Apocalipse. O interessante é que Apocalipse, o número de 144 mil, que o pessoal fala assim, vão ser os judeus que vão ser selados. Detalhe, que na tribo que está lá em Apocalipse, está faltando tribo. Os 144 mil que são escritos em Apocalipse, está faltando tribo. Tem tribo que não está lá. E mesmo assim, são 144 mil. Eu vou mostrar isso para vocês com detalhes. Mas para mostrar o quê? Que 144 mil ali não representa o número de judeus que vão ser salvos. Não é um número, é uma figura significando o quê? A totalidade, o perfeito. 144 múltiplo de 7. A perfeição, o total. É como aqueles também que foram selados e é como também a medição do templo. Lembra que nós falamos sobre isso também? O templo foi medido e aí essas coisas acontecem. E o interessante é que quando nós lemos aqui em Êxodo 15, que foi dado harpas aos santos, foi dado harpas para que eles cantassem, isso lembra muito o quê? Lembra aquela passagem de Moisés e Miriam, após a derrota, né, de Faraó e os seus cavaleiros destruídos pelo mar, todos eles celebrando, cantando, e a Bíblia fala que Miriam saiu dançando com seus tamborins, né, e as mulheres iam atrás, salmodiando ao Senhor. Ou seja, uma representação de uma vitória final sobre o inimigo. E aí nós temos, então, todo esse contexto em Apocalipse, capítulo 15, falando sobre o que vai acontecer e como essas taças irão surgir e o que elas representam. Aí nós vamos para o capítulo 16, onde fala exatamente cada taça dessa, o que traz. Então nós vamos ler o versículo 16, capítulo 16, de 1 a 9, Apocalipse 16, de 1 a 9, que fala primeiro o seguinte, das pragas naturais. Nós temos agora distinção nas taças. Nós vamos ver que algumas taças da ira de Deus, são 7 taças, e algumas taças tratam o quê? De pragas naturais. Até a 4ª taça, nós vamos ver que se assemelha muito aos 4 cavaleiros, ou às 4 trombetas. Vocês lembram disso? As 4 trombetas e os cavalos? Aquilo que acontece? Nós vamos ver isso agora aqui acontecendo em Apocalipse capítulo 16, nas pragas naturais. Só que com uma diferença. Quando nós vemos as trombetas, a Bíblia fala que o que acontecia nas trombetas e o que vem acontecendo ali, né, depois dos 7 selos vem acontecendo nas trombetas, tinha uma finalidade. Vocês lembram que os demônios foram soltos e que houve tudo isso acontecendo? A Bíblia fala que era para que aquelas pessoas se arrependessem. Vocês lembram disso? Está escrito lá, nós falamos sobre isso. Era para que as pessoas se arrependessem. Só que elas não se arrependeram. Mas a ideia era que eles fossem perseguir, que eles vendo e padecendo aquela coisa toda, eles chegassem à conclusão de que eles eram pecadores e se arrependessem. Agora, na ira de Deus, nós vamos ver que existem pragas naturais. Só que agora não é mais para arrependimento, gente. Olha como é que as coisas mudam. Agora é juízo. Entendem isso? É juízo. Tem uma música, eu não sei, eu tenho muito cuidado com música que o pessoal canta. Não tem uma música, não sei se vocês conhecem, aquela que fala, e ele vem,
saltando pelos montes, e os seus olhos... E, aí vai falando. Aí tem uma parte que fala assim, os seus cabelos são... Aí tem até a coreografiazinha, né? Algumas igrejas fazem a coreografiazinha, né? Os seus cabelos são brancos como a neve. Aí depois fala assim, e os seus olhos, há fogo. Aí, o pessoal nessa hora, eu participei de muito culto de jovem, muito retiro, que o pessoal cantava essa música. Aí quando chega na hora dessa música, há fogo nos olhos, aí o pessoal começa a pular e começa, incendeia, Senhor, a sua noiva, incendeia, Senhor, a sua igreja, incendeia, Senhor, a sua noiva. Rapaz, eu quando vi o pessoal falando que tinha olho no fogo de Jesus, e era para incendiar a igreja com a noiva e o fogo, eu fiquei imaginando assim, esse povo não sabe o que pede. Não sabe o que pede. Porque quando a Bíblia dá a descrição, João dá a descrição de Jesus, e fala que os olhos dele eram como chamas de fogo, não é, irmãos, aqui no caso, o fogo do Espírito Santo, não, aquele batismo com fogo e Espírito que nós falamos também na semana passada. Não, irmãos. Esse olho é o olho de juízo. É o julgamento. Quando a Bíblia fala que os olhos de Jesus são como olhos, chamas de fogo, é juízo. Juízo, irmãos. Vocês estão entendendo o que quer dizer juízo? Juízo quer dizer o seguinte, você está em pecado, fogo do inferno. Entendeu a questão? E o pessoal fica cantando, incendeia, Senhor. E eu falo assim, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. O pessoal cantava e eu ficava, tem misericórdia, Senhor, não faz isso não. Faz isso não, senão a gente vai morrer todo mundo aqui. Tem misericórdia, segura aí esse fogo. Não incendeia, não. Não com esses olhos aí. Pode incendiar com outro fogo, mas não esse. O pessoal lê uma coisa e canta o que não tem nada a ver. E aqui, irmãos, o que nós vemos, quando a Bíblia fala que nós vamos ver sobre o juízo, é exatamente esses olhos de fogo de Jesus. O juízo aqui agora é o quê? É o julgamento. As pragas vão vir não mais para arrependimento, mas, irmãos, para a morte. É duro dizer isso, mas é a verdade. É o juízo de Deus. É Deus cobrando o sangue da igreja na mão daqueles que a perseguiram. Vamos ler? Apocalipse, primeira parte, pragas naturais. Apocalipse 16, de 1 a 9. Diz assim, então ouvi uma forte voz que vinha do santuário dizendo aos 7 anjos, vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra, e abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Olha só, as feridas não se abriram em quem tinha o nome, ou quem tinha o nome no livro da vida, ou que tinha o nome dado por Deus escrito na testa. As feridas e a maldição aconteceu só sobre quem? Quem tinha a marca da besta. Vocês lembram dos egípcios? Quando deu úlceras neles, os judeus não tiveram úlceras. Só quem teve úlceras, quem foram? Foram só os egípcios. Só que essas úlceras aqui, irmão, são muito piores do que aquelas. Aquelas, eles ficaram todos assim, mas melhoraram no final. Olha o que diz aqui sobre essas que tinham a marca da besta, essas úlceras malignas. O segundo anjo derramou a sua taça no mar e se tornou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, e elas se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer, tu és justo, tu, ó santo, que és, que eras, porque julgaste estas coisas, pois eles derramaram sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhe destes sangue para beber, como eles merecem. Pesado, né? O anjo fala para Jesus assim, tu és justo, tu és santo, e como eles derramaram o sangue dos teus santos e dos profetas, o Senhor está fazendo agora com que eles bebam sangue. Com que eles bebam sangue. E ouvir o altar responder, sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos.
O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar aos homens como fogo. E estes foram queimados pelo forte calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. Olha só. Abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca e adoravam da besta e adoravam a sua imagem. O mar se transformou em sangue. Os rios se transformaram em sangue. O sol escureceu, o sol queimou. Ou seja, nós vemos aqui, primeiramente, somente pragas naturais, ou seja, cataclismas naturais. As primeiras taças, nós podemos perceber isso. Elas se assemelham às 4 trombetas, como também algumas pragas mandadas sobre os egípcios. A água se transformou em sangue, né? A gente vai ver mais praga aqui que se assemelha ao Egito também, aqui na outra parte, mais adiante. Mas a gente consegue perceber, então, que os pragas se tornou em sangue, úlceras, muita dor, e era o juízo de Deus, o juízo de Deus. E as pessoas agora, elas foram mortas, Elas não se arrependiam porque agora Deus estava exercendo o quê? Juízo. Juízo, irmãos, quando a gente fala juízo, quer dizer julgamento. Então, nesse momento, é Deus exercendo juízo. Eu sei que pesa a gente pensar numa coisa dessa, né? Porque a gente fica pensando, Senhor, quantos dos nossos entes queridos estarão passando por isso? Quantas pessoas que nós amamos, quantas pessoas que nós queremos bem estarão vivendo isso? Essa é a razão, irmãos, porque nós temos que pregar o evangelho. Essa é a razão porque a gente tem que anunciar Jesus às pessoas. Essa é a razão, amados, porque nós temos que estar pregoando o ano aceitável do Senhor. Entendeu? Para que nós não vejamos isso acontecendo com pessoas. Não só que nós não amamos, a gente não deve querer ver isso acontecendo com ninguém. Porque vai ser terrível. Vai ser terrível. Então, irmãos, a gente tem que ter consciência disso. Agora, em primeiro lugar, a gente não pode ajudar a outros se nós mesmos não estivermos preparados. Então, é por isso que a Bíblia fala, cada um julgue-se a si mesmo. Por isso que a Bíblia fala também em Coríntios, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Nós temos que nos preparar pessoalmente e, uma vez preparados, ajudarmos outros que estão ao nosso redor para que eles também experimentem a salvação dessa forma. O que nós vemos aqui é que há uma distinção entre as duas séries apocalípticas, tanto das trombetas, que tem o propósito de pressionar os que habitam na terra para se arrependerem, como as taças, que terão a finalidade de aniquilação, especialmente as taças de número 5 a 7. Especialmente as taças de número 5 a 7. Apocalipse 16, 10 a 21, que nós vamos ler daqui a pouco. Nós vamos ler Apocalipse 10, 16 a 21. Então, olha só, essa infecção das úlceras sofridas pelos adoradores da besta, que nós vemos em Apocalipse 16, 2, o mar transformando em sangue, os rios e fontes passando a jorrar sangue, eles são juízos merecidos. Juízos merecidos. Olha o que a Bíblia diz aqui. O quarto anjo derramou a sua taça, foi dado poder para o sol. Aqui, perdão. E ouvi do altar, o versículo 7. Sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Versículo 6. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhe deste sangue para beber, como eles merecem. Ou seja, esses juízos, irmãos, são juízos merecidos. Não é um castigo que Deus resolveu dar ao homem, porque, vou castigar. Não. Aqui são juízos. É diferente. Castigo, você pode falar se fosse o seguinte, Deus castigando alguém. Eu sempre falo, Deus não castiga. Eu não aceito essa ideia de que Deus castiga. Porque um Deus que é amor, ele não castiga. Ele disciplina, ele corrige, ele exorta. Né? Isso não é castigo. Deus não castiga.
Agora, Deus exerce juízo. Juízo quer dizer o quê? Dar aquilo que a pessoa merece. Simplesmente é isso. Juízo é... E Deus, ele é o justo juiz. Ele vai dar aquilo que o homem merece receber, né? Segundo as suas obras. Cada um de nós receberemos aquilo que merecemos segundo as obras que fazemos. A Bíblia diz isso também na palavra. Então, nós vemos isso acontecendo de uma forma muito clara. Então, esses homens são impiedosos, perseguidores que derramaram sangue de santos. Eles serão, então, afligidos dessa forma. Então, esse juízo não vai acontecer sobre nós, vai acontecer sobre estes homens. A quarta praga, a quarta taça aí que a gente vê, ela não tem paralelo nas pragas do Êxodo, mas faz uma patente distinção entre o juízo que atingirá os inimigos de Deus que blasfemam o seu nome e os fiéis que não sofrerão o seu castigo. Ou seja, quando a gente vê aí a taça, a quarta taça, ele fala o seguinte: isso vai acontecer sobre aqueles que têm a marca da besta. Ou seja, ele acabou de fazer uma distinção. Já leram o que está escrito lá em Sofonias? Em Sofonias, o profeta escreve assim: eu farei distinção entre aqueles que me servem e aqueles que não me servem. Aqueles que são o meu povo e aqueles que não são o meu povo. Então, irmãos, são profecias que vai haver uma distinção. Quem é meu? Quem não é? Quem faz a minha vontade? Quem não faz? Então, esses juízos, eles vão acontecer exatamente dessa forma. Porque a Bíblia diz que quando nós vencermos o anticristo e estivermos cuidados pelo Senhor, olha o que diz Apocalipse 7,16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador. O que está dizendo aqui no versículo 9 do capítulo 16 de Apocalipse? Estes foram queimados pelo forte calor, amaldiçoaram o nome de Deus e que tem domínio sobre essas pragas, contudo se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. O versículo 8 diz: ao quarto anjo derramou a sua taça de sol e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Aí nós lemos em Apocalipse 7,16, dizendo o seguinte: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Enquanto os ímpios vão estar passando o juízo de não ter o que beber, nós não teremos sede, nós não teremos fome. E não cairá sobre eles o sol. Está vendo aqui a promessa de proteção do que está predito em Apocalipse capítulo 16 sobre os ímpios? Enquanto o sol vai vir e vai queimar as pessoas, os ímpios, a Bíblia fala que o sol não nos queimará e nem sofreremos com o calor abrasador. Então, é essa a profecia que nós temos de proteção. E Apocalipse também 21:4 diz assim: ele mesmo enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Irmãos, nós vamos ser guardados em todo o tempo pelo Senhor. Nós não podemos ter medo e nem receios dessas coisas. Agora nós vamos ver as pragas políticas. Olha só, vocês sabiam que tem praga política? Não é praga, tem político que é praga, mas aqui nós vamos ter pragas políticas. Tá? Nós temos no mundo hoje políticos que são verdadeiras pragas, mas não é disso que Apocalipse está tratando. Tá? Esses políticos que são pragas, a gente tem que tratar no voto. É diferente. Agora, as pragas políticas, irmãos, é poder de Deus também. É juízo de Deus. Então, nós vamos ler aqui, olha, Apocalipse 16, de 10 a 21. Diz assim, olha como é que o conceito de praga deixou de ser pragas naturais, essas pragas que atingem a natureza, e agora entra num clima o quê? Humano, de governo, político. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, ou seja, sobre o lugar em que o anticristo reinava. Agora está falando do anticristo. A praga veio sobre o quê? Sobre o trono, sobre o lugar, sobre o governo dele, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus dos céus,
por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram-se a arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, olha só que interessante isso. Olha a trindade aqui, ó. Trindade do mal. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Semelhante a rãs. São espíritos de demônios, para realizarem sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Já ouviram falar do Armagedon? É exatamente isso aqui. Eis que venho como ladrão. Jesus fala novamente, eis que venho como um ladrão. Olha, já passou a grande tribulação, o anticristo está aqui, já está sendo julgado, e ele fala a mesma coisa que ele fala lá em Mateus 24. Eis que eu venho como um ladrão. Então, peraí. Se a igreja foi arrebatada, como é que ele está vindo como ladrão agora, nessa altura do campeonato? Depois que já passou a grande tribulação, o anticristo já está recebendo juízo, já vai ter a batalha do Armagedon daqui a pouco. E ele fala, eis que veio como dragão, como ladrão? Que sentido? Lembre-se, ladrão, irmãos, não quer dizer que ele vem escondido. Não. Quando a Bíblia fala que ele vem como ladrão, é que ele vem em um dia que nós não sabemos. Nós não sabemos. E nós devemos estar atentos para esperar esse dia. Eis que veio como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante. Olha, e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então, ele está falando, a gente tem que estar vigilante, né? E ele fala exatamente sobre isso, nesse período que esses demônios vão estar agindo. Então, os 3 espíritos os reuniram no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. O sétimo anjo, então, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo, está feito. Houve, então, relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Olha, irmãos, nós vamos falar, o próximo capítulo, nós vamos falar sobre a grande Babilônia. Olha, quando a Bíblia vem falando sobre essa batalha, aí quando chega nessa questão da grande Babilônia, olha o que a Bíblia fala que Deus faz. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu, não basta apenas ser o cálice, né, daí, ó, o cálice do vinho do furor da sua ira. Não é só da ira, é do furor da sua ira. Isso é muito sério. Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas dos céus, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Vocês lembram que lá no Egito teve rãs, teve escuridão, teve granizo? Teve tudo isso lá no Egito. Só que não pedra de 35 quilos, irmão. Já pensou granizo cair em 35 quilos do céu? Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. Então, irmãos, olha só. Usando as 3 pragas do Êxodo como base, João aqui ele começa a contrastar os desastres que aconteceram lá no Êxodo, na Antiguidade, com os últimos flagelos vindouros, com os últimos juízos de Deus que virão sobre a terra. Então, ele fala aqui, olha, 3 dias de escuridão.
E é claro que quando ele fala 3 dias de escuridão aqui, ele não está falando simplesmente como se fosse aquela escuridão que os egípcios ficaram. É uma escuridão que vai causar dor. É uma escuridão que vai atingir a gente pode ver aqui, sabe aquela coisa depressiva? Irmãos, eu não quero, por favor, fazer as pessoas que já tiveram lembrar disso, mas eu nunca passei por depressão, mas há em nosso meio pessoas que já passaram por depressão. E é uma sensação, por tudo que a gente vê, que a gente convive com as pessoas, eu acho que é a pior sensação que pode existir no mundo. É uma pessoa que enfrenta a depressão, né? A escuridão que vai haver, ela não vai ser apenas uma escuridão que as pessoas não vão conseguir tatear, mas vai ser uma escuridão que vai atingir a alma das pessoas. E essa agonia é como se fosse uma depressão tão profunda no interior delas que elas não vão aguentar e elas vão morder a própria língua de tanta agonia. Elas vão como se tentando se mutilar pela agonia e pela dor que estão sentindo. E isso vai acontecer primeiramente aonde? No próprio trono, aonde ali, em um poder, numa esfera política. Numa esfera política. Vai ser realmente algo que vai atingir para arrebentar com toda a ordem de governo do anticristo. Os sapos, que são animais imundos que surgiram, né, as rãs que surgiram lá do Nilo, esses aqui em Apocalipse são sapos demônios que operam milagres e iludem os incrédulos para acreditarem nas mentiras propagadas pela besta. Os demônios, eles vão soltar por quê? Porque quando chegar agora nesse final, eles sabem de uma coisa. Agora é o final de tudo. Agora aconteceu a nossa derrota. Nós agora estamos perdidos. Então, o que eles vão fazer? O dragão, o anticristo e o falso profeta vão soltar esses demônios das suas bocas, né? Para o quê? Fazer sinais miraculosos entre os reis da terra para levantar este povo para lutar contra a igreja, para lutar contra Deus e os seus santos. É o que a Bíblia chama de a batalha do Armagedon. Eles vão se reunir. E o interessante é que o rio Eufrates quer dizer que o rio vai secar. Ou seja, vai secar de forma tal que as pessoas vão poder caminhar. Não vai ter mar para atravessar. É isso que está dizendo. As pessoas vão poder vir para essa batalha, caminhar para essa batalha e participar desse momento. Então, jamais, e quando a gente vê falando sobre o granizo, a gente vê que jamais houve uma saraivada de pedras tão grandes e flagelo tão grande como esse. Granizo de 35 quilos cada pedra. Não tem telhado, não tem casa, não tem nada que aguente, suporte esse peso. Vai quebrar tudo. Vai quebrar tudo. Ou seja, o juízo de Deus vai vir sobre as pessoas. Então, olha, esses flagelos, eles fazem um paralelo com os mesmos 3 ais. Lembra dos ais que tem em Apocalipse? Que nós lemos lá em Apocalipse 8, 13, 9, 21, 11, 15 a 19. Ou seja, o primeiro ai desencadeia a fumaça do abismo. O segundo ai solta um exército demoníaco do além do Eufrates. E o terceiro ai é acompanhado por um terremoto, trovão e saraiva, né? E saraiva. Ou seja, barulho, vento, aquela coisa toda. Então, nós vamos ver o seguinte, que esses paralelos que nós temos aqui em Apocalipse 16, fazem paralelo com o quê? Com os ais que estão escritos lá em Apocalipse 8, 13, 9, 21, 11, 15 a 19, da série de trombetas, que já está o quê? No final de tudo. Os ais já são no final. Lembra que eu falei que o que acontece em Apocalipse? São cebolas. As trombetas vieram e falaram como é que vai ser alguma coisa. Falaram que vai ter o ai. O ai vai ter o quê? Fumaça do abismo, um exército de demônios e essas coisas acontecendo. Agora nós estamos vendo aqui minuciosamente, detalhado como é que vai isso acontecer. Tá vendo como é que é? Ele vai se esclarecendo. Cada vez que vai indo, ele vai descortinando. Ele vai revelando. Ele vai mostrando, olha, é isso aqui que eu quero dizer. Ele não veio com uma revelação toda de uma vez. Ele veio por etapas. Para quê?
para que a gente conseguisse entender tudo aquilo que vai acontecer. Então, irmãos, as passagens que nós temos acontecendo aqui. E a sexta praga, né, a sexta taça, é derramada sobre o Eufrates, sabe o caminho, como nós já vimos. E a gente vê, então, o quê? Que os habitantes da terra são persuadidos a vir batalhar contra o exército de Deus. Ou seja, a batalha ao pé do Monte Megido, no norte da Palestina. A Bíblia fala sobre isso também. A gente tem referências sobre isso, mas sobre isso nós vamos falar esse finalzinho da batalha e a sétima taça, e nós vamos começar a falar sobre a Grande Babilônia. Nós vamos falar na quinta-feira. Eu só gostaria que vocês estivessem atentos a uma coisa. Especialmente quando nós entrarmos falando sobre a Grande Babilônia. A Grande Babilônia. Eu quero que vocês estejam muito sensíveis para entender o que significa essa Grande Babilônia e quem ela é representada, ou seja, quem representa essa Grande Babilônia no mundo de hoje. Porque, biblicamente, nós vamos conseguir visualizar isso e distinguir isso. E nós temos que estar atentos a isso. Por quê? Porque a Grande Babilônia, amados, vai ser aquela que vai misturar o mosto, vinho. O grande segredo, só para adiantar aqui para vocês, o grande segredo de Nabucodonosor qual era? Vocês lembram o que ele fez com Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel? O que ele fez? Levou os 4 para dentro do palácio dele. Vocês lembram disso? Junto com outros jovens de todos o quê? Nabucodonosor, quando ele conquistava, ele reunia os melhores de todas as nações e colocava debaixo ali os jovens. Ele pegava os jovens. Porque ele trabalhava com eles, conquistava aqueles jovens, preparavam eles para serem os seus governadores, porque foi isso que Daniel se tornou. Daniel não se tornou um dos líderes da própria Babilônia? Ele se tornou. Ele foi conselheiro de reis. Ele se tornou um dos sátrapas, um daqueles homens que estava ali à frente. Por quê? Porque ele foi preparado para isso desde a sua mocidade. E qual era a grande intenção de Nabucodonosor? Ele queria misturar as religiões. Vem o judeu, vem o persa, vem o sírio, vem o assírio, vem o caldeu, cada um com a sua cultura, cada um com a sua religião, convivendo junto. E aí tudo ali virava o quê? Uma mistura. Uma mistura. Irmãos, a Grande Babilônia é uma igreja que mistura. É uma igreja sincretista. É uma igreja que aceita. Aceita tanto o cristianismo, como também o espiritismo, como também a macumba, como também o budismo, como também... Você entendeu? Você pode ser o que você quiser dentro dela. Não importa. Não importa. Você pode ser um espírita e ainda ser da Grande Babilônia. Você pode ser um ateu, um ateu não. Você pode ser uma pessoa dada ao candomblé e ainda fazer parte da Grande Babilônia. Você pode ser, não importa qual seja a sua... Você pode ser um crente e fazer parte da Grande Babilônia. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente vai estudar isso, a gente vai ver isso com detalhes. Amém? Então, a gente encerra esse capítulo 6, quinta-feira, e já inicia capítulo... Aproveite e leiam. Apocalipse 17 e 18. Apocalipse 17 e 18. Que nós vamos falar sobre essa grande meretriz, que é onde a Bíblia começa agora nos capítulos 17 e 18, ela trata com detalhes dessa grande meretriz, dessa grande Babilônia, dessa prostituta. Meretriz quer dizer prostituta. Prostituta quer dizer o quê? Uma igreja que se vende. Uma igreja que se vende. Interessante isso, né? Então, nós vamos ver isso com muito detalhe, tá? Então, estejam preparados para a gente discernir essas coisas. Vamos orar, irmãos? Deu o nosso horário. Agradecidos